Gente, abra sua Bíblia, por favor. Nós estamos num domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 44. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 44. A palavra de Deus diz assim: E já era quase a hora sexta. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, morreu. E vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Nós tivemos ontem o que ficou conhecido como o sábado do silêncio, né? E por que o sábado do silêncio? Nós temos a oportunidade de conhecermos a obra completa. Nós temos a oportunidade de não só sabermos o que aconteceu na cruz, o que aconteceu depois da cruz e o que aconteceu depois que o Espírito Santo foi enviado para a igreja. Mas aquelas pessoas que acompanharam Jesus durante aqueles 3 anos e meio de ministério, eles ainda não tinham acesso a essa obra que nós temos. Então, eles viram diante dos olhos deles. Imagina só, todas as vezes que eu vejo um musical eu me emociono. E nós sabemos que o musical é só uma interpretação, uma atuação. Mas o que aquelas pessoas viram diante dos seus olhos foi o mestre deles. Foi aquele homem que operou sinais, maravilhas e prodígios diante dos olhos de todos. Foi aquele homem que trouxe ensinamentos que transcendia a sabedoria e o entendimento da época. Foi aquele homem que começou a falar de algo que ainda não tinha sido falado de uma maneira eficaz. E eles enxergaram aquele homem sendo dilacerado na frente deles, torturado, humilhado. E não só ele, como todos aqueles que também o seguiam. E quando acontece isso que nós acabamos de ler no texto, eles enxergam o céu se escurecendo e Jesus morrendo. Eles enxergam, depois de um período, os soldados indo checar se não só Jesus, mas como também os 2 ladrões já estavam mortos. Sendo confirmado a morte, eles também viram ele ser retirado e levado para um túmulo esculpido na pedra que nunca havia sido usado. Eles viram aquele homem ser colocado e aquela pedra ser fechada. E não tem como a gente fingir costume para isso. Com toda certeza, as emoções embaraçadas, uma angústia aqui, né? E não sabendo se chorava ou se gritava, mas sem sombra de dúvidas, uma dor na alma e uma dor descomunal. E agora? E agora? E por que o sábado do silêncio? Porque quando o homem fica em crise, quando o homem não tem resposta para aquilo que ele está vivendo, primeiro ele volta a praticar aquilo que ele praticava antes de ter a referência de Cristo. Ou os outros se trancam em casa e ficam em silêncio, não é porque eles não falam, é porque eles não conseguem descrever em palavras o que eles estão sentindo. E eles estavam nessa situação. E eu fico imaginando, né, Pedro voltando a pescar. Eu fico imaginando a notícia chegando, ó, Judas já foi. Eu fico imaginando eles olhando um para os outros, e agora? E agora, será que ele foi mais um impostor? Será que ele foi mais um, como tantos outros que vieram antes dele, que disseram que era o Messias, que disseram que era o Cristo, que disseram que era o Filho de Deus e acabou numa tumba assim como ele está? Será que tudo que nós vivemos foi uma mentira? Será que de fato foi tudo um sonho e agora nós vamos ter que voltar à nossa vida ordinária de anos atrás? Então o período de silêncio é um período de emoções embaralhadas, insegurança, medo, angústia, dor, sofrimento, falta de direção.
E as horas vão passando e as pessoas começam a retomar a sua vida. Mas existia um grupo de mulheres que, como se já estivessem admitido que Jesus tinha de fato morrido. E como de costume na cultura judaica, eles visitavam o túmulo para que eles pudessem levar perfumes, o que eles chamam de ervas aromáticas, para que eles pudessem ali, entre aspas, purificar o corpo, que é o que eles chamam de purificação pós-morte. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 1, vai falar sobre isso. Vai falar no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedinho, no domingo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram até o sepulcro. Ou seja, elas falaram assim: bom, gente, Jesus morreu de verdade, nós temos que reconhecer isso, vamos pelo menos cuidar do corpo. E elas começam a caminhar em direção ao sepulcro. Só que quando elas chegam numa distância que era possível enxergar à frente, aquele episódio de emoções quebradas e angústia e silêncio, várias interrogações, piora. Por quê? Porque elas enxergam o sepulcro aberto. E aí elas correm até lá. O texto diz que quando elas enxergam isso, elas correm até lá e entram. Mas quando elas entram, elas não encontram o corpo de Jesus. E quando elas não encontram o corpo de Jesus, eu imagino, o texto diz que elas ficaram perplexas, atemorizadas. Então, imagina as mulheres que já estavam com as emoções todas fragmentadas, piorando a situação delas. Além de envergonharem o nosso mestre, de torturarem ele na nossa frente, dele ser morto na nossa frente, ainda roubam o corpo. Porque a gente sabe que todas as religiões secundárias, ou seja, aquela que não é verdadeira, todas elas, sem exceção, se você for procurar o idealizador ou o fundador delas, nos túmulos, você vai encontrar os restos mortais deles lá. E aí elas chegam e falam assim: e agora? E agora? Nem o corpo a gente tem, roubaram ele. Mas aí elas saem, e quando elas saem, o texto diz que dois homens com uma roupa que reluzia como o sol se aproximam delas. E um deles fala assim: ei, por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Eu fico imaginando essa situação, E aí ele fala assim: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Só que ele fala de uma maneira convincente, mas sarcástica, porque ele olha para elas e fala assim: vocês não se lembram o que ele disse quando vocês estavam na Galileia? Ele disse que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores e sofreria morte de cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele não está mais aqui. Agora, o que esse anjo faz é algo que, de tempo em tempo, nós temos que prestar atenção, porque nas nossas vidas, às vezes, nós somos pegos de surpresa de diversas maneiras. Às vezes nós temos contratempos, nós enfrentamos o luto, nós enfrentamos a crise, nós enfrentamos a enfermidade, nós enfrentamos traições, nós enfrentamos traumas, problemas conjugais, e sem que a gente perceba, a gente começa a se esquecer do que Jesus nos disse. E a gente começa a querer procurá-lo onde ele não está. Afinal, qual é a nossa diferença para essas mulheres? Nenhuma. Elas estavam procurando Jesus no lugar errado.
porque elas tinham se esquecido do que ele havia falado. Quantas coisas Jesus já disse para você, quantas coisas Jesus já disse ao teu respeito, quantas promessas já foram liberadas pela própria palavra de Deus ao seu respeito. Só que pelas circunstâncias do momento, sabe aquele momento que você fica em silêncio? Aquele momento que suas emoções se fragmentam? Aqueles momentos em que você começa a se interrogar sobre várias coisas? Aqueles momentos que a insegurança toma conta? Nós nos esquecemos do que Jesus disse. E as mulheres mostram isso claramente. Porque quando elas saem, a pergunta é: por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Vocês não se lembram? Tipo assim, né? Eu vou lembrar até o lugar que ele disse: vocês estavam lá na Galileia. Ele disse que aconteceria isso, vocês se esqueceram. Vocês se esqueceram do que ele disse. Só que o que está acontecendo aqui é algo que precisa chamar a minha atenção e a sua atenção, porque quem está falando com elas não tem a menor sombra de dúvidas, independente das circunstâncias, que o que Jesus disse que aconteceria, acontecerá. Tipo assim: ei, vocês estão achando que só porque vocês viram aquilo lá na sexta-feira, ele não ia valer mais o que ele falou para vocês? Vocês estão achando mesmo que ele é mais um daqueles impostores? Vocês estão achando mesmo que, assim como os outros, ele acabaria dentro de uma tumba? Vocês estão achando que, assim como os outros, ele seria tragado pela morte? Não, 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 não. Ele tragou a morte, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Nada pode pará-lo mais. O seu nome hoje está sobre todo nome. Não existe nome mais poderoso que o dele, no céu, na terra ou embaixo na terra. Não existe outro que venceu a morte. Não existe outro que não foi esculpido pelas mãos dos homens. Esse escuta, vê e fala. Esse vive, reina e vai reinar eternamente. Ei, por que que vocês estão procurando Jesus no lugar errado? Por que nós procuramos Jesus no lugar errado? Talvez vocês não, mas às vezes eu me pego tentando achar Jesus em alguns lugares que ele já falou que ele não vai estar. E por isso, Jesus morreu na Páscoa. A Páscoa não veio porque Jesus morreu. Jesus morreu na Páscoa. Por quê? Porque o resgate já tinha acontecido, a passagem já tinha acontecido. Então um memorial é estabelecido. E o memorial serve para uma coisa, para quê? Para nós lembrarmos. E jamais nos esquecermos do que aconteceu. Por esse motivo, Jesus, ele eleva o memorial. Não será só na Páscoa, afinal, nós somos o povo da Páscoa, mas não será só na Páscoa. Por quê? Porque na noite em que Jesus foi traído, o Evangelho de Mateus vai nos ensinar, no capítulo 26, 26, que Jesus se assenta na mesa com os 12, e que enquanto eles estão comendo, Jesus, ele começa a estabelecer um memorial. E ele começa a falar sobre algo que iria acontecer. Mas veja, ele já tinha falado na Galileia. Mas na Galileia ele só tinha falado, aqui ele ia demonstrar. Ele pega o pão na mesa, enquanto todos estavam sentados e comendo, ele parte o pão e abençoa. E ele reparte entre os discípulos, ele fala assim: ei, esse pão é como se fosse o meu corpo. Ele será dado por vocês. E eu quero que todas as vezes que vocês comerem desse pão, vocês façam isso em memória de mim. Então observa que aqui ele está estabelecendo mais um memorial. E é por isso que todas as vezes aqui na nossa comunidade, nós fazemos isso uma vez por mês. Mas talvez se você faz lá na sua casa com seus filhos, ou numa semana de Páscoa, enfim.
A grande questão é que o texto diz, todas as vezes. Em algumas versões vai falar assim, sempre que. Ou seja, isso é para ser feito. E quando vocês fizerem, é para que vocês se lembrem do meu sacrifício naquela cruz. Então ele fala, esse pão é como o meu corpo, ele será dado por vocês. Ele será partido por amor a vocês. Ele será dilacerado por amor a vocês. Então, eu quero que vocês participem do primeiro elemento do pão. Só que aqui, Jesus ele continua, e agora de uma maneira mais profunda. Ele está interrompendo um ciclo, está iniciando uma nova aliança. Ele está rompendo com a antiga aliança, e ele vai estabelecer a nova. Veja, olha o que ele fala. Ele pega o cálice, e ele fala assim, esse cálice representa o meu sangue. Ou seja, ele está falando, o meu sangue, ele representa a nova aliança. O meu sangue será escorrido no madeiro. E ele vai servir para a remissão do pecado de vocês. Em outras palavras, ele está falando assim, a partir de agora, vocês não vão precisar mais sacrificar animal. Porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O meu sangue vai ser dado por vocês. Vocês vão ser redimidos, lavados, santificados e purificados por ele. Então todas as vezes que vocês tomarem do cálice, vocês vão se lembrar que o meu sangue foi derramado por vocês. A palavra de Deus diz que ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está estabelecendo um outro memorial. A Páscoa já era um memorial para os judeus, mas a Páscoa acontece uma vez por ano. O que ele está fazendo aqui? Todas as vezes que vocês forem fazer isso, vocês vão se lembrar da Páscoa. Vocês vão se lembrar do que eu fiz por vocês lá no Egito. Não começou agora, lá atrás. Vocês vão se lembrar da passagem. Vocês vão se lembrar que eu resgatei vocês do Egito, das trevas, para a luz, para a nova Canaã. Vocês vão se lembrar do que eu fiz. Vocês vão se lembrar do que eu estou fazendo. Vocês vão se lembrar agora que o meu sangue vai ser derramado por amor de vocês. O meu sangue vai ser para a remissão dos pecados de vocês. E ele deu graças e disse, agora vocês podem participar do segundo elemento, do cálice. E eu quero, em cima desse contexto, que você feche os seus olhos agora. E que você se lembre lá daquele dia. Sabe aquele dia que você estava na lama do pecado, mas que sem esperar nada em troca, ele chegou até você. Ele se revelou para você e ele começou a te purificar dos seus pecados. Ele começou a lavar os seus pecados. Ele começou a te redimir e você começou a ser restaurado. Você começou a ser limpo. Você começou a ser purificado por ele. Ah, Jesus, nós te damos graça. Você pode celebrar e agradecer Jesus. Agradeça a ele. Fala, obrigado Jesus porque o Senhor me encontrou. Obrigado Jesus porque eu era morto e hoje eu vivo. Obrigado Jesus porque eu era cego, hoje eu vejo. Obrigado Jesus porque o Senhor me deu vida. Obrigado Jesus porque o Senhor me deu salvação. Obrigado porque o Senhor me tirou do Egito. Obrigado porque o Senhor me tirou da escravidão do pecado. Obrigado porque o Senhor me trouxe para a nova Canaã. Obrigado Senhor porque o Senhor me apresentou a nova Jerusalém. Obrigado Senhor porque os véus se rasgaram. Obrigado Senhor porque eu fui alcançado pela sua entrega. Obrigado Jesus. Que o Cordeiro de Deus receba a recompensa do teu sacrifício na cruz. Eu
Aleluia. Ele estava falando isso para os discípulos, né? Talvez os discípulos sem entender nada, mas ele estava querendo saber assim: ô Pedrão, depois daqui você vai voltar a pescar, cara. Depois daqui você vai me trair, Judas, mas eu quero que vocês se lembrem todas as vezes que vocês fizerem isso, que o meu corpo foi entregue por vocês, por amor a vocês. Todas as vezes que vocês tomarem do cálice, vocês vão se lembrar, não mais do sangue nos umbrais, mas vocês vão se lembrar no meu sangue que escorreu naquela cruz. E isso é o sinal, não é mais o sangue nos umbrais, é o sangue na cruz. Você está sendo comprado com a minha vida, você está sendo alcançado com a minha vida. Eu estou te resgatando, eu estou te comprando para mim com a minha própria vida. Então observa que o Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre isso. Você precisa entender que você faz parte da maior força em movimento na terra. Aquilo que Jesus começou vem triunfando há 2000 anos e crescendo. As guerras não conseguem parar o que Jesus começou. A perseguição não consegue frear o que Jesus começou. As crises, as pandemias, as epidemias, os governos, os sistemas não conseguem conter. Por quê? Porque Jesus entregou a vida dele para que nós pudéssemos viver e viver em abundância. Então veja, nós precisamos entender que nós fazemos parte da maior força motriz que existe, mas existe um propósito para isso. Existe um propósito por nós termos sido alcançados por Ele. Nós precisamos agora, não mais como os discípulos que estavam com medo, porque eles não sabiam se Jesus ia ressuscitar. Mas agora nós sabemos: ei, o meu Senhor está vivo, o meu Senhor está ressuscitado, o meu Senhor está assentado num alto e sublime trono, o meu Senhor está me vigiando, Ele está me guardando. Aquele que me guarda não dorme, aquele que me guarda está vivo, aquele que governa todas as faces da terra. Os seus olhos olham por mim, os seus olhos olham por mim, e Ele não vai permitir que os meus pés vacilem. Ei, pare de procurar Jesus no lugar errado. Nós precisamos encerrar, nós vamos ter mais um pedacinho do musical, mas eu preciso fazer isso essa noite. Se você está aí sentado e você entende, veja, nós não temos o poder de aceitar Jesus, mas quando nós reconhecemos o sacrifício dele, quando nós reconhecemos o poder da ressurreição, nós entendemos que a gente sai de sermos criaturas, feituras dele, e ganhamos o direito de sermos filhos. Sabe, eu não sei se você consegue entender a dimensão disso. Chega a ser incompreensível, né? Como que o Criador de todas as coisas, aquele que criou o tempo, nós somos finitos, então a gente aprendeu a medir as coisas pelo tempo, só que o tempo foi Ele que criou. Aquele que garante o firmamento de todas as coisas, Ele é o nosso Pai. Olha que loucura. Se você tem esse entendimento, e você fala essa noite: eu quero Jesus,
eu quero Jesus, eu quero ser filho de Jesus, eu quero conhecer você. Você pode levantar a sua mão onde